Ministro Alexandre de Moraes assume presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Sua missão será somente a de organizar as eleições deste ano. Lula e Jair Bolsonaro estiveram dentre os presentes na cerimônia de posse em Brasília. Traremos também alguns números desta que promete ser a maior e até a pior eleição de todos os tempos em relação aos candidatos. 12 disputarão a presidência da República, por mais que a maioria da imprensa queira lhe empurrar só 2. E ainda, o total de candidatos aos outros cargos eletivos, além das notícias do nosso cafezinho expresso. Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. Trazido a você pela Anchor, a maneira mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. E a quem nos acompanha pelo YouTube e Rumble, pela Featured Points. Seja recompensado baixando jogos e aplicativos para usar em seu celular. Use nosso código exclusivo e ganhe de quebra um bônus de 50 pontos. Basta clicar no link da descrição deste vídeo. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o Podcast Cafezinho. Desde 2020 levando até você informação, opinião, variedades e entretenimento. Estamos no ar para todo mundo em mais de 20 plataformas de streaming de áudio, além dos nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. Desde já eu agradeço a você que nos acompanha pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Desde a última terça-feira, os candidatos estão autorizados a fazer campanha eleitoral, com divulgação de seus números por material impresso, além da propaganda propriamente dita na TV, no rádio e na internet. Comícios, carreatas e passeatas também já estão autorizados. Neste ano serão 12 candidatos a presidente da República, por mais que a maioria da imprensa queira lhe empurrar apenas 2 nomes ou no máximo 3. Jair Bolsonaro do PL busca a reeleição numa gestão marcada por pandemia, protecionismo aos filhos em relação a investigações policiais e muita truculência com seus opositores. Lula do PT tenta voltar ao poder depois de 12 anos. Em 2 mandatos marcados por maior visibilidade internacional ao Brasil e trocentos escândalos de corrupção, com ele tendo sido preso por causa disso em 2018. Ciro Gomes, do PDT, embora corra pelas beiradas, é o nome mais forte da dita terceira via para aqueles que não querem votar nenhum nem outro. Repito, mesmo com a insistência da imprensa em empurrar esses nomes aos eleitores. Ainda tem também Simone Tebet, do MDB, que ganhou maior notoriedade durante a CPI da Covid feita pelo Senado no ano passado. Sua colega de parlamento Soraya Tronic, do União Brasil. E para dar um pouco mais de volume a essa massa de candidaturas, estão José Maria Emael, do Democracia Cristã. Afinal, eleição sem ele de candidato não é eleição. Imagina se algum dia ele realmente ganha. Luiz Felipe Dávila, do Novo. Léo Péricles, do União Popular. Pablo Marçal, do PROS. Roberto Jefferson, do PTB. Aquele que esteve junto com o Lula no Mensalão e também esteve com o Bolsonaro nas incitações contra o STF. O apelido Xandão dado ao ministro Alexandre de Moraes foi ideia dele, que cumpre prisão domiciliar no Rio de Janeiro. Sofia Manzano, do PCB, e Vera Lúcia, do PSTU, encerram a lista de candidatos à presidência da República. Somados, os 26 estados e o Distrito Federal ainda contarão com 223 candidatos a governador, 234 candidatos a senador para 27 vagas, 10.366 candidatos a deputado federal para 513 vagas, 16.389 candidatos a deputado estadual e 589 candidatos a deputado distrital, no caso do Distrito Federal.
Em Pernambuco, serão 11 candidatos a governador do estado. 9 disputarão a única vaga para o Senado. 461 pessoas concorrem às 25 vagas de deputado federal que o estado tem direito na Câmara. E 595 estão na disputa pelas 49 cadeiras da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Os dados são do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Mais de 156 milhões de brasileiros estarão aptos a votar em 5.570 municípios. E no exterior, nos dias 2 e 30 de outubro, se for o caso de segundo turno, nas votações de governador e ou presidente. Além da logística gigantesca, o TSE terá que reforçar novamente a confiabilidade de seu sistema eleitoral, questionada de forma infantil e idiota por diversas vezes pelo atual presidente da República e seus apoiadores. E para certa infelicidade do Jair, um desafeto seu no Supremo Tribunal Federal acabou assumindo nesta terça a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Depois do nosso intervalo, falaremos sobre a posse do Xandão, Alexandre de Moraes, que contou com a presença de diversos políticos, inclusive de alguns candidatos à presidência. E também tem a volta do Cafezinho Expresso com os outros destaques da semana. Não sai daí, hein? O podcast Cafezinho volta em instantes. Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Você aí que está me ouvindo, tem vontade de fazer seu próprio podcast, mas não sabe por onde começar? Como fazer, como editar, nem como distribuir? Eu tenho a dica perfeita para você. O Anchor é uma plataforma do Spotify onde você pode produzir seu podcast de uma forma simples e gratuita. Lá você encontra algumas ferramentas de gravação de áudio, um catálogo de músicas livres de direitos autorais que você pode usar como músicas de fundo em seus episódios, pode adicionar sua própria logomarca e o melhor, seu podcast pode ser distribuído em gigantes das plataformas de streaming com alcance mundial, como o próprio Spotify. E ele ainda pode ser monetizado. Tudo isso sem você pagar nada. Gostou? Acesse agora anchor.fm ou baixe o aplicativo nas versões para Android e iOS em seu celular e comece agora. O próximo passo para você ser ouvido por todo mundo começa aqui. Vale lembrar que Anchor se escreve A-N-C-H-O-R. Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Eu preciso ter informações sobre um projeto de lei. Eu quero saber o que o meu deputado está fazendo na Alep. Fica aqui meu registro. Tão importante. Mais uma audiência pública. Essa é a matéria. Segunda discussão do projeto. Então baixe agora mesmo o Siga Alep, um aplicativo para smartphone e tablet, feito para você se informar sobre projetos de lei, requerimentos e indicações dos deputados estaduais. E se você tem interesse em alguma matéria específica, também pode seguir a proposta passo a passo enquanto ela é analisada. O Siga Alep é o aplicativo da Assembleia Legislativa de Pernambuco, disponível gratuitamente para iOS e Android. Pode ficar tranquilo, a informação vai até você. Aconteceu nesta terça-feira em Brasília a posse de Alexandre de Moraes como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal, substitui o também ministro Edson Fachin,
e ficará responsável por chefiar a organização das eleições gerais deste ano. Ricardo Lewandowski será o vice-presidente do TSE até maio do ano que vem, quando fará 75 anos e se aposentará, sendo substituído por Carmen Lúcia. Alexandre de Moraes tem 53 anos. Nascido em São Paulo, possui doutorado em Direito do Estado, livre docência em Direito Constitucional e é autor de diversos livros e artigos acadêmicos em diversas áreas do direito. Atuou como promotor de justiça, advogado, professor de Direito Constitucional, consultor jurídico, secretário estadual de Segurança Pública em São Paulo e ministro da Justiça no governo de Michel Temer. Tomou posse como ministro do STF em março de 2017 e é ministro efetivo do TSE desde junho de 2020. Representantes dos 3 poderes, bem como políticos e outras autoridades, estiveram presentes na solenidade. O presidente e atual candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL se sentou ao lado de Alexandre e os dois até tiveram momentos de conversas descontraídas. O que em nada lembra o último ano de atritos públicos entre os dois, ocasionados por decisões do ministro que levaram à cadeia notórios puxa-sacos do chefe do executivo. A cara feia de Bolsonaro só apareceu quando ele viu, sentado na primeira fileira, o ex-presidente e seu opositor Lula do PT. Com ele estavam os ex-presidentes Michel Temer, José Sarney e Dilma Rousseff. Lula se sentou ao lado de Temer, à sua esquerda, enquanto Dilma ficou mais afastada, à esquerda de Sarney. Até nisso esses caras gostam desse lado, caramba. Em seu discurso como presidente empossado, Moraes destacou os aprimoramentos feitos pela Justiça Eleitoral no sistema das urnas eletrônicas desde sua introdução no Brasil em 1996. O advento do voto eletrônico, segundo o ministro, foi uma reação da democracia brasileira ao histórico desvirtuamento provocado pelas incontáveis fraudes eleitorais que marcaram a trajetória do voto manual no país. A expansão da identificação por biometria permitiu o afastamento das fraudes de pessoas com títulos eleitorais múltiplos. Moraes também foi enfático ao falar sobre a desinformação e a circulação de notícias falsas em relação ao sistema eleitoral, impulsionadas adivinha por quem. Disse que a Justiça Eleitoral irá intervir de forma célere, firme e implacável na coibição de práticas abusivas ou de notícias falsas ou fraudulentas, principalmente aquelas que circulam nas redes sociais em perfis anônimos. Destacou ainda que a democracia é uma construção coletiva de todos que acreditam na soberania popular e que cabe a todos os poderes públicos se unirem para assegurar a união da nação, bem como proteger suas instituições e o Estado democrático de direito. O mandato de Alexandre de Moraes como presidente do TSE vai até junho de 2024. Agora vamos ao cafezinho expresso com as outras notícias de destaque da semana. Ainda falando sobre as eleições 2022, o ministro Carlos Horbach do TSE determinou nesta sexta o impedimento de qualquer repasse do chamado fundo eleitoral para a campanha do candidato à presidência Roberto Jefferson do PTB. A medida valerá até o julgamento do mérito do registro da candidatura, onde Carlos é o ministro relator. O pedido de tutela de urgência acatado pelo ministro foi feito pelo Ministério Público Eleitoral, que também pede a impugnação da candidatura. Roberto Jefferson foi condenado em 2013 pelo Supremo Tribunal Federal a uma pena de 7 anos e 14 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 287 dias multa por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A então presidente Dilma Rousseff havia dado a ele um indulto em 2015, extinguindo essa condenação. No entanto, o MPE lembrou o ministro do TSE
que a sanção de inelegibilidade, que se projeta pelo lapso de até 8 anos após o cumprimento da pena, ainda está em vigor. Nessa ação a qual Roberto Jefferson foi condenado, relacionada ao esquema de corrupção do Mensalão, também constavam como réus outras 24 pessoas. Dentre elas, Valdemar da Costa Neto, atual presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, os petistas José Genuíno, José Dirceu, Delúbio Soares, Luiz Guxiquem, falecido em 2013, e João Paulo Cunha, que era presidente da Câmara dos Deputados quando o escândalo explodiu em 2005, além do marqueteiro Duda Mendonça, que morreu em agosto do ano passado. O PTB e o candidato Roberto Jefferson já foram intimados da decisão do TSE e podem recorrer. Outra notícia que ganhou destaque nessa semana foi o apelido que Jair Bolsonaro acabou ganhando de um youtuber quando se dirigia ao Palácio da Alvorada em Brasília. O termo tchutchuca do Centrão ficou entre os assuntos mais comentados da internet nesta quinta-feira, e em nosso canal no YouTube tem uma reportagem sobre o assunto. Basta pesquisar por Podcast Cafezinho com o William Lourenço. A quem já está nos acompanhando pelo canal, basta clicar no vídeo sugerido no topo da tela. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou por maioria nesta quinta a cassação do mandato de Gabriel Monteiro do PL. O youtuber, que havia sido eleito em 2020, teve sua cassação recomendada pelo Conselho de Ética da Casa e aprovada em plenário após surgirem diversas denúncias de crimes sexuais, inclusive com menores de idade, agressões e tentativas de intimidação a funcionários de seu gabinete. Somente um vereador, além do próprio Gabriel, votou contra a cassação do mandato. Porém, seu partido ainda pretende lançá-lo como candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. O TRE de lá tem até o dia 12 de setembro para analisar a situação de seu registro de candidatura. 12 candidaturas de deputados federais e 7 de deputados estaduais correm o risco de serem impugnadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. As solicitações foram feitas pelo Ministério Público Eleitoral e devem ser julgadas pelo órgão até o dia 12 de setembro. 6 destes candidatos foram condenados por improbidade administrativa ou tiveram outras condenações criminais, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região ou no Tribunal de Justiça de Pernambuco, o que já os enquadrariam na lei da ficha limpa. 4 deles se tornariam inelegíveis por conta de demissão do serviço público em decorrência de processo administrativo. 8 tiveram, enquanto prefeitos das suas cidades, suas contas públicas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União ou do Estado e ainda pela Câmara de Vereadores. E um candidato não se afastou do cargo público no prazo de 6 meses antes da eleição, como manda a lei na chamada ausência de descompatibilização. No site do Podcast Cafezinho tem a lista completa dos candidatos na mira do Ministério Público Eleitoral. O link da matéria está na descrição do vídeo a quem nos acompanha no YouTube. E a você que nos ouve, basta acessar podcastcafezinhooficial.blogspot.com. E assim nós encerramos essa edição do Podcast Cafezinho, agradecendo a você que nos acompanhou pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Siga-nos em nossas redes sociais, basta pesquisar no Facebook e Instagram por Podcast Cafezinho Oficial ou ainda no Twitter por Pod Cafezinho WL. Saiba das notícias do Brasil e do mundo, bem como tem acesso às nossas colunas de opinião em nosso site, podcastcafezinhooficial.blogspot.com. Deixo o convite também para você se inscrever em nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. Basta pesquisar por Podcast Cafezinho com William Lourenço. Eu tô indo embora e a você que fica um excelente dia e até o próximo sábado às 9 da manhã. Tchau!